A Yom Yom do dia 4 de Tammuz, extraído de uma carta do Rebbe anterior para um dos seus Hassidim, que ia desempenhar um papel muito importante também no estabelecimento e consolidação do movimento hassídico nos Estados Unidos da América, um Hassid do Rebbe anterior, Rabbi Eli Yachid Simpson. Essa carta foi escrita pelo Rebbe anterior no final dos anos 20 do século 20, quando o Rebbe anterior, depois de ter sido preso, condenado, no final ele foi exilado, obrigado a deixar a Rússia, então União Soviética, e ele sai para Letônia, enfim. E aquele Hassid que vivia nos Estados Unidos, naquela época o judaísmo religioso nos Estados Unidos era muito escasso. E haviam alguns Hassidim, de famílias hassídicas que tinham chegado nos Estados Unidos da América, mas ainda eles eram poucos, não é? E esse Hassid em particular escreveu ao Rebbe que ele tinha muita vontade de se encontrar pessoalmente com o Rebbe anterior, de viajar, ir de encontro a ele, etc. E escreve a ele o Rebbe anterior o seguinte, como dizendo: onde você está, nos Estados Unidos, naquela época, se você está lá não é só por acaso, mas você tem uma missão a desempenhar, você tem um trabalho espiritual a fazer. E assim escreve o Rebbe anterior: saiba que quando um Hassid ou um discípulo dedica seu coração, sua mente e sua alma à Torá e ao seu fortalecimento, especialmente um Hassid, alguém que foi criado no ambiente hassídico, que está imbuído do espírito hassídico, recebeu uma educação hassídica, ou um discípulo, um dos alunos da Yeshiva, que teve uma formação de Chabad, estudou na Yeshiva de Chabad, etc. Quando ele chega num lugar e lá ele dedica o seu coração, a sua mente e a sua alma à Torá e ao fortalecimento da Torá, ele se dedica de corpo e alma a fortalecer judaísmo no lugar que ele se encontra. Diz o Rebbe anterior, ele provoca maravilhas em uma grande cidade. O poder de um Hassid, quando chega em um lugar e se dedica de fato ao fortalecimento do judaísmo, ele produz maravilhas. Se ele chega numa grande cidade, em todas as questões da cidade, como o Rebbe anterior escreve em uma outra carta, se não havia minyan, se não havia sinagoga, funda-se uma sinagoga, abre-se um minyan, um quórum de reza. Se não havia mikve, banho ritual, ele constrói um mikve. Se não havia uma escolinha de educação judaica tradicional, ele abre, e assim por diante. Como nós vimos na prática em inúmeros casos, não é? Então o Rebbe anterior diz que quando um Hassid se dedica de corpo e alma, né, com todo o seu coração, com toda a sua mente, ao fortalecimento do judaísmo, numa cidade que ele se encontra e ele se envolve em todas as questões judaicas da cidade, ele tem um sucesso maravilhoso, de modo que transcende a ordem natural, ou seja, ele consegue um sucesso sobrenatural, pelo mérito dos nossos patriarcas. Os nossos patriarcas são os mestres, os rebes anteriores, os nossos mestres que tanto se dedicaram a fomentar o judaísmo, divulgar a Hassidut, fortalecer as nossas tradições. Então, pelo mérito deles, qualquer Hassid, qualquer discípulo da Yeshiva de Chabad, quando chega num determinado lugar, ele é capaz de produzir coisas fabulosas, fantásticas, até com uma força incrível, até parecendo sobrenatural. Por isso o Rebbe, ele conclui, esse é o Yom Yom, quando nós vemos a íntegra da carta, o Rebbe pede a esse Hassid que ele faça isso e ele se dirija também a todos os alunos de Chabad, que passaram pela Yeshiva de Chabad, que se encontravam já nas Américas, que desperte neles todo o potencial oculto, tudo aquilo que foi investido neles, e que eles se dediquem a essa atuação e com a ajuda de Deus vão conseguir fortalecer o judaísmo e a Torá nos Estados Unidos, que naquela época, como nós falamos, ainda era muito
muito remoto, etc. E ele diz, e se Deus quiser, em breve, logo que for possível, nós vamos ter, que Deus permita que a gente também possa se encontrar pessoalmente.